noite a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Igreja, pode sentar, por gentileza. Eu queria pedir para o irmão Nicolas, que está no som, colocar para a gente no livro de Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Se você também estiver aqui, abra a Bíblia para você acompanhar. Capítulo 6, aqui no livro de Daniel, a gente vai ler o que Deus fez na obra, uma obra que Deus fez na vida de um homem de Deus. A gente vai ver aqui, irmãos, através dessa palavra, o quão bom é a gente estar na presença do Senhor e andar conforme o Senhor quer. O que o Senhor faz por nós? Algo que eu vejo nesse capítulo, quando a gente honra o Senhor, Ele também nos honra. E aqui a gente vai ver uma história que aconteceu com um jovem chamado Daniel. Daniel, ele morava na cidade de Israel. E houve ali, a Babilônia entrou ali e levou muita gente em cativeiro para morar na Babilônia, como cativos, para ficar ali. E Daniel, essa história calcula que ele tinha 14 a 18 anos. Já imaginou? Um adolescente, jovem adolescente, foi arrancado da sua família, da sua nação, dos seus costumes, e foi morar em outro país, um país totalmente diferente de onde ele morava, longe da sua família. Se fosse nos dias de hoje, irmãos, como será que ficaria um jovem desse levado, arrancado aqui do meio do seu povo e levado para outro lugar, para servir aquele lugar? Seria difícil, né? Longe de todo mundo. Você nem imagina o que pode acontecer com você ali. Mas Daniel, ele era diferente. A gente vai ver através da Bíblia, dessa história de Daniel, que ele colocou o objetivo: eu vou ser fiel ao meu Deus, custe o que custar, nada vai me separar do amor do meu Senhor. E assim ele fez. E aqui nesse capítulo 6, nós vamos ver o que aconteceu com Daniel. Então aqui no versículo 1 vai falar assim: e pareceu bem ao rei, tá? Dario é o rei, constituir sobre o reino 120 príncipes. Então o reino era tão grande que ele pegou 120 príncipes e colocou ali para reinar, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um dos presidentes. Ele não foi levado em cativeiro para lá, para a Babilônia, foi levado em cativeiro. Agora ele foi colocado como um dos 3 presidentes de todo o reino. E aí, esses príncipes tinham que dar conta, prestar contas. Para quê? Pode colocar no 3. Então, o mesmo Daniel, o mesmo Daniel sobrepujou a esses presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente. Que espírito que havia em Daniel, irmãos? Excelente. Que espírito havia em Daniel? Excelente. Espírito excelente, Espírito Santo. Aonde Daniel ia, não tinha como ele passar desapercebido. Ele era diferente, tinha um espírito excelente. E ele se destacava. Onde Daniel chegava, ele era destacado. O rei pensava o quê? Em colocar ele sobre todo o reino. Ele ia ser governador sobre todo aquele reino. Já imaginou? Um rapaz que foi levado como cativeiro, como prisioneiro para aquela terra, de repente ele fica sendo preferido do rei. Será que é isso mesmo? Pode pôr o 4. Então os presidentes, porque como
Daniel estava acima de todos. Ele era ali alguém de muita confiança no rei. Mas por que será? Será que simplesmente era um homem comum? Não, irmãos. Daniel, ele tinha esse espírito excelente. Tudo que ele fazia era com excelência. Tudo que ele fazia ele era fiel. Primeiramente fiel a Deus, obediente a Deus, fiel ao rei. Porque naquele tempo havia muitas traições, inclusive houve traições para os inimigos entrar na cidade. E até esses príncipes aí ficaram contra o próprio rei. Mas Daniel era fiel, ele era sincero, ele era honesto. E ele se destacava por isso. Mas quando alguém decide ser tão fiel a Deus, fazer tudo que Deus se agrada, o inimigo vai se levantar. Não pense que o inimigo vai ficar feliz vendo você ali, ó, no meio dos seus amigos que não são crentes, que estão no mundo, e você fala de Deus para eles. Eles estão falando de bebidas, de drogas, de ir para o mundo, para as baladas, e convida você e você não. Eu vou para a casa do Senhor. Vamos comigo para a casa do Senhor? Vamos adorar a Deus junto comigo? Quando você começa a falar da Bíblia, eles têm outros assuntos, é de filmes, é de tantas outras coisas, é piadas, mas assim, futebol, nada contra o futebol, mas o cristão, ele sempre aproveita uma oportunidade para falar de Deus. Olha, você não sabe, mas lá na igreja, eu estou indo, eu estou gostando tanto de ouvir a palavra do Senhor, eu vou lá e louvo a Deus, eu adoro o Senhor. Você pensa que o inimigo vai ficar feliz com você fazendo isso? Não vai. Ele vai lutar contra você, porque o alvo do inimigo é te parar. E não foi diferente com Daniel. Olha o que eles fizeram, esses homens grandes. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar alguma coisa contra Daniel. Eles estavam observando, vamos olhar para Daniel, ele deve ter alguma coisa que o rei vai ficar muito curioso com ele, para não colocar ele como governador de todo mundo. Vamos procurar esse Daniel, o que ele tem aí de errado? O que ele faz de errado? Então eles começaram, pode voltar para o quadro, procuravam achar a ocasião contra Daniel a respeito do rei. Será que ele faz alguma coisa errada? Será que ele pega o dinheiro ali que não é dele? Porque ele tinha que ir lá para os príncipes prestar conta para ele e levar para o rei. Será que ele está pegando alguma coisa escondida? Não? Será que se alguém passa um troco errado para ele, ele pega em bolsa? Você quer ler, mas troco errado, ninguém está vendo mesmo. Será que ele não faz nada de errado? Não engana as pessoas. Olha, está enganando, sabe? Mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma. Gente, olha que coisa. Não acharam nada. Por quê? O que ele era? Fiel. Ele era fiel. Já imaginou os inimigos ali, irmãos, tudo olhando aquela roda, 120 príncipes, mais os presidentes, homens da cúpula, né? Os grandes ali, inteligentes, sábios, tudo de olho em Daniel, um servo de Deus. Não achava ele fazer nada errado. Tudo que ele fazia estava certo, correto. Não se achava nele nenhum erro. Já imaginou? Que homem de Deus, que espírito excelente. Será que alguém pode falar isso pra gente? Olha, aquela mulher ali é uma mulher de Deus. Ela tem o Espírito Santo nela. Ela não mente, ela não engana, ela não fala mal de ninguém. Pode estar na roda das pessoas e começar a falar mal dos outros. Ela fala, gente, vamos parar. Vamos parar de falar mal das pessoas? Fala mal do patrão, fala mal do vizinho, fala mal da família. Não, não aceita. Ela é diferente, ele é diferente. Ele só quer falar de Jesus. Jesus eu falo mesmo, eu falo para todo mundo que ele é bom, que ele salva, que ele transforma. De Jesus eu não vou parar de falar. É assim que nós temos que ser. Os servos de Deus tem que ser assim, as pessoas olhar para ele e falar, não vejo nada de errado nessa pessoa. Essa pessoa tem um espírito excelente. Já imaginou? Que coisa linda. Não tinha nele nem erro, nem culpa alguma. Então eles ficaram furiosos. O que a gente vai fazer então para ele não chegar na frente como governador de todo mundo? O rei tem que ver alguma coisa nesse homem.
agora vai reinar sobre nós. Não vamos deixar isso não. Vamos achar alguma maneira de parar esse Daniel. Só que Daniel, ele tinha algo que eles nem se tocavam. Ele tinha um Deus verdadeiro. Ele servia um Deus que honrava ele. Quanto mais perseguiam ele, mais Deus honrava Daniel. De repente, o rei vê alguma coisa ali escrito na parede, um dedo aparecendo escrito, ninguém sabe o que significa. Para quem que Deus vai desvendar o mistério? Para Daniel. Deus só vai honrando, irmãos. Quando você põe no seu coração, eu quero honrar o meu Deus onde eu for, Ele vai te honrar. Coloca para mim no primeiro livro de Samuel. Aqui, né? Primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Versículo 30, para vocês verem o que a palavra do Senhor fala quando a gente honra a Deus. Eu quero mais um finalzinho aqui, a parte B, mas eu vou ler aqui, ó. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel. Quem está falando? Deus de Israel, é o nosso Deus. É o nosso Deus, é Ele que está falando. Na verdade, tinha falado, eu que a tua casa e a casa de teu pai andaria diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Agora, essa parte que eu quero ler para vocês. Porque aos que me honram, o que o Senhor faz? Honra-me. Porém, os que me desprezam, o que acontece? Não tem gente que despreza o Senhor? Está no meio das pessoas que se mistura com as pessoas do mundo, como se fosse a mesma, faz as mesmas coisas, está desprezando o Senhor, porque o Senhor quer que a gente seja diferença, quer que nós destacamos como servos do Senhor, homens e mulheres de Deus, aonde nós estivermos, seja na rua, seja no trabalho, seja aonde for, as pessoas têm que falar, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Se a gente despreza o Senhor, nós também seremos desprezados por Ele. Já imaginou isso? Você é crente? Sabe? Eu vou na igreja, sabe? Não, você tem que falar, sim, eu sirvo a Deus. E você também precisa de conhecer Ele. Vamos lá para você conhecer o Senhor. Isso é honrar o Senhor. Na sua maneira de andar, na sua maneira de falar, tudo. Você tem que expressar Deus na sua vida. E aí o Senhor também vai te honrar. Assim como Ele fez com Daniel. Pode voltar lá no capítulo 6 de Daniel, por gentileza, Nicolas. E nós vamos ver aqui o que Deus fez com Daniel sendo perseguido. Porque eles não deixaram Daniel, que é capítulo 6. E o versículo 5. Então esses homens disseram, nunca acharemos alguma coisa contra Daniel. Se não a acharmos contra ele, nós vamos achar então a lei do seu Deus. Vamos então pegar ele lá no que ele foi fazendo. Ué, se eles servem um Deus, lá na Babilônia eles não serviam, eles serviam um monte de imagens, ídolos. E Daniel era bem firme, servindo ao Senhor. Então eles falaram, vamos então ver o que ele faz ali. Alguma coisa a gente vai encontrar. É isso que o inimigo faz com nós. Eu vou parar ele. Está indo muito na igreja? Eu vou parar. Essa pessoa diz, para que está na igreja? Está servindo a Deus? Para quê? Para quê? Se a sua vida está com problema, tanta coisa acontecendo, para que você está indo para a igreja se nada resolve? Não tem gente que fala assim para nós? Você vai na igreja, mas eu não vejo sua vida mudar. E o que você sente aí dentro? Será que a pessoa talvez sente essa alegria? Essa coisa diferente que talvez ninguém sinta lá fora? Seja fiel ao Senhor. Seja, e Ele vai te honrar. E aqueles que falam isso vai ter que falar: o seu Deus é o Deus verdadeiro. Eu também quero virar Ele. E eles começaram então a observar Daniel. Vamos ver o que ele faz. Ele faz alguma coisa de diferente. E sabe o que Daniel fazia, irmãos? Daniel,
ele orava 3 vezes por dia. Num dia, ele dobrava o joelho e virava de frente para Jerusalém, porque eles estavam longe da sua terra, mas eles sabiam a direção que estava em Jerusalém. E ele dobrava os seus joelhos de frente para aquela terra e orava a Deus 3 vezes por dia. Ele orava. E o inimigo ficava furioso. Eu vou parar esse homem de orar. Porque orar tanto assim, para quê? Foi essa falha, segundo eles, que eles encontraram para incriminar Daniel. Então, versículo 6. Esses presidentes e príncipes foram juntos ao rei e disseram assim para o rei. Então aqui eu só não vou ler um instante para encurtar um pouco, porque eles vão falar assim para o rei. O rei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um decreto aqui, que todo mundo aqui na Babilônia vai ter que adorar e prostrar o Senhor, somente ao Senhor Rei, durante 30 dias. Ninguém vai poder se prostrar a outro Deus. Olha só o que o diabo faz para querer parar o servo do Senhor e destruir a vida dele. Ele vai mexer naquilo que ele está fazendo. O Daniel orava 3 vezes ao dia, as janelas abertas, não precisava de esconder de ninguém, ele orava para o seu Deus. E eles falaram para o rei: olha, rei, faz esse decreto, assina aí, porque esse decreto não pode ser revogado, voltar atrás, durante 30 dias. Todo mundo vai ter que se prostrar somente ao Senhor. O rei achou interessante. Olha, o povo vai ter que me prostrar até mim durante 30 dias. Está assinado, acordo fechado. E aí, deixa eu só ver o versículo aqui. Vamos colocar aí. Versículo 8. Versículo 8. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito ou decreto, para que não seja mudada, conforme a lei deles, dos medos e dos persas. E ela não pode revogar, ou seja, não pode voltar atrás, não. O rei assinou, tem que cumprir. E aí, o rei assinou a proibição de adorar outro Deus. Tinha que dobrar os joelhos perante a ele. E aí, irmão, se fosse nós, e agora? Será que a gente ia parar de adorar a Deus? Porque aqui eles falaram, se a pessoa ela adorar outro Deus e não o rei, o que vai acontecer? Ela vai ser jogada na cova de leões. Leões famintos, vai estar esperando essa pessoa lá. Será que Daniel pensou em parar de orar? Será que teve algum momento na vida dele que, quando ele ficou sabendo, ele falou: ixi, agora eu vou esconder, vou orar escondido para ninguém ver? Será que ele fez isso, irmão? Se fosse nós, a gente ora escondido, né? Fala a verdade, a gente ia se trancar lá no quarto. Não precisa de ninguém saber, só Deus que vai ver orando aqui. Ninguém vai saber que eu estou orando. Não é, irmã Joana? Eu acho que eu ia fazer isso. Mas e Daniel? O que será que ele fez? Deixa eu achar esse versículo aqui. 10. Coloca o 10 para nós. Já tá. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, o que ele fez? Entrou em sua casa. Havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. Eu expliquei que ele orava 3 vezes no dia, se punha de joelhos e orava. E dava graças a Deus graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Ou seja, ele não parou, não. Ele ficou sabendo. Quando ele soube, ele entrou na sua casa e foi orar com as janelas abertas. Ele não ficou com medo, não, irmãos. Ele não se escondeu, não. Ele sabia. O Deus que ele servia era um Deus vivo e verdadeiro. Que além de ouvir as orações de Daniel, ele também podia livrar Daniel. E ele ficou ali tranquilamente no seu quarto, na sua casa, orando ao seu Deus. E aqueles homens foram lá conferir. Vamos conferir se a gente para ele de orar ou se agora ele vai morrer. Das duas ondas, mas a
eles foram lá conferir. Põe o 11 para nós. Então eles foram juntos, foram lá conferir, todos juntos. Imagina quanta gente lá para ver se o homem estava orando ou não. E acharam Daniel fazendo o quê? Orando. Olha o Alexandre, que bênção, né? Que bênção. Orando e suplicando diante do Senhor. Eu imagino ele orando: Senhor, o Senhor está vendo aí o levante de Satanás contra a minha vida, o Senhor está vendo. Mas eu não vou me prostrar, Senhor. Eu só me prostro diante do Senhor, porque o Senhor é meu Deus. Eu vou te honrar até o fim da minha vida. Eu imagino ele orando desse jeito e o Senhor só olhando para ele. É, meu Senhor, você está me honrando e eu vou te honrar. E aguarde. E aí, irmãos, no versículo 12, eles foram correndo ao rei, foram correndo perante o rei, ó, se apressaram, se apresentaram ao rei. A respeito do título, eles falaram: Senhor, rei, o senhor lembra daquele edito lá que o senhor assinou para ninguém se prostrar diante de outro? Sim, eu lembro. Porventura não assinaste, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, você lançado na cova dos leões? E o rei respondeu: essa palavra é certa, conforme a lei que não pode revogar. O rei: não, é verdade mesmo. O 13. Então responderam ao rei. Eles estavam prontos, afiados, todo mundo para falar de uma vez só. Daniel, lembra que ele era cativo, veio lá de Judá? Então, ele não fez caso de ti, não, rei. Ele não está nem aí para o Senhor, não. Não está nem aí para o edito que o Senhor assinou. Sabe por quê? 13 vezes por dia. Eles ficaram contando quantas vezes Daniel orava, irmão Joana. Já pensou? Eu acho que eles ficaram ali o dia inteiro para eles contar, saber que ele orava 3 vezes por dia. Rei, 3 vezes por dia, ele faz a sua oração. E a Bíblia aqui vai falar que Daniel era preferido. Ele era, o rei gostava tanto dele, porque ele era um exemplo dele, ele era alguém de confiança no rei. E quando o rei ficou sabendo disso, o rei se entristeceu, porque o rei não queria lançar Daniel na cova dos leões. Olha, ele ficou muito penalizado a favor de Daniel. Ele pôs dentro de seu coração a livrar. O rei queria fazer alguma coisa para livrar Daniel. Até o pôr do sol, ele trabalhou para salvar Daniel. Mas Deus não queria isso. Deus queria ele mesmo livrar. Deus falou: rei, fica tranquilo. Eu vou mostrar para esses homens que eu sou Deus verdadeiro. Que aquele Deus que Daniel ora 3 vezes por dia tem poder para livrar. Fica tranquilo, rei. Eu imagino Deus falando isso para o rei, sabe? E aí, no 15, aqueles homens foram juntos ao rei. Eles ficaram ali. Sabe, rei, a lei não pode revogar. Porque eles sabiam que o rei gostava de Daniel. Rei, olha o decreto, não pode mudar. Tem que cumprir agora. Tem que jogar Daniel na cova dos leões. 16. Então o rei ordenou. Não tinha jeito. Não podia voltar a palavra do rei atrás. Vamos cumprir então a palavra. E o rei ordenou que trouxesse a Daniel. E lançaram aonde? Na cova dos leões. Irmão, mas sabe o que eu vejo aqui interessante? Olha a confiança do rei no Deus de Daniel. O próprio rei sabia. Olha, Daniel, teu Deus aqui, tu continuamente serves. O que ele vai fazer? Te livrará, Daniel. O próprio rei sabia disso. Irmãos, aqui você não vê Daniel reclamando. Você não vê Daniel xingando os homens que foram lá na casa dele olhando para você. Você não vê Daniel fazendo nada. Ele foi, simplesmente foi. Foi lançado. Foi trazido uma pedra, posta na boca da cova, e o rei selou com o seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não mudasse. Pode parar aqui, tá, Nicolas? No 17. Ele
não podia mudar a sentença. Jogou Daniel na cova e fechou com uma pedra. E agora? Esse homem que orava 3 vezes por dia era diferente de todos os homens ali. Não se prostrava diante de ninguém, a não ser do Deus vivo, que só Ele merece a verdadeira adoração. E a confiança dele agora no seu Deus? Imagina aqueles homens festejando lá fora. Aí agora sim, acabamos com ele, né, Breno? Agora acabou. Agora ele está morto, não vai mais ser governador aqui, acabou os problemas. Acabamos com o problema. Que adiantou ele orar tanto ao Deus dele? Está vendo? É assim que fala para nós. Está indo tanto na igreja? Agora acabou aí, ó, está sofrendo aí. Daqui a pouco vai parar de ir para a igreja. Vai ver só, porque não vai aguentar. É assim que fala de nós. É isso que o inimigo quer. Que a gente desiste, irmão Wellington. Que nós desistimos de fazer a obra do Senhor. O inimigo vai lutar de todos os lados para a gente parar. Mas nós temos que ter essa sabedoria espiritual e falar: ai, inimigo, você pensa que vai me parar, mas você não vai parar, porque maior é o meu Deus, e é Ele que vai me livrar. Todos nascem do inimigo. Agora pode pôr 18. Então o rei se dirigiu para o seu palácio. Ele ficou de jejum, o rei ficou sofrendo ali. Ele não deixou nem tocar música, perdeu o sono e ficou acordado a noite toda. O 19, pela manhã, o rei foi correndo lá na cova dos leões. Ele queria saber o que tinha acontecido. Ele foi com pressa lá. E o 20, e chegando à cova, olha só a fé desse rei, irmãos. A fé dele, irmão José Augusto. Porque se não tivesse fé, ele ia chamar Daniel. Abriu aquela cova, chamou por Daniel com voz triste e disse o rei a Daniel: Daniel, servo de quem, irmãos? De Deus. Que Deus? Vivo. Deus vivo. É o Deus vivo. É o Deus que escuta você orar de madrugada, que escuta você orar de manhã, que você anda conversando com Ele. As pessoas falam: você está louco, você está louca, do que você está falando aí? É o Deus vivo. E o rei triste. Dar-se o caso. Será que o teu Deus, Daniel, a quem tu continuamente, irmãos, olha só que exemplo, continuamente, desde quando ele chegou naquela cidade, naquele país, Daniel continuamente servia a Deus. Será que ele pôde livrar você dos leões, Daniel? Será? Ele falou lá de cima, né? Para aquela bola chegar lá embaixo. O próximo. Então Daniel. O Daniel falou o que, Beto? Ao rei, vive para sempre. Ó rei, vive para sempre. 22. O que aconteceu então, Daniel? O meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões. Ah, o inimigo pensando que ia conseguir acabar com o servo do Senhor. Agora vai ser humilhado perante essa nação. Esse homem que orava tanto, dizendo tão bem desse Deus, acabou. Ele enviou um anjo, o seu anjo, fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência. Irmãos, o Senhor olha para nós e fala: meu servo é inocente, estão se levantando contra ele, estão levantando falso testemunho, estão falando isso dele é inocente. Eu vou agir, deixa nas mãos do Senhor. É só deixar com ele, não precisa de você fazer nada. É o Senhor que luta por você. O Senhor achou inocência e também contra ti, ó rei. Eu não tenho cometido delito algum. 23. E o rei muito se alegrou. Imagina a felicidade daquele rei. Ele está vivo, Daniel não foi engolido pelos leões, ele está vivo ali. Ele se alegrou tanto, mandou tirar Daniel da cova. Assim foi Daniel tirado da cova. E nenhum dano, nada, nenhum leãozinho, nada se achou nele. Por quê, irmãos? Por quê? Nós estamos crendo no nosso Deus? Será que a gente crê de verdade? Eu creio que meu Deus pode fazer isso. Eu creio
Agora eles foram. Eles, sua casa, seus filhos, suas mulheres. E olha que interessante, ainda não tinha nem chegado no fundo da cova, quando os leões pularam, se apoderaram deles e lhes migalharam todos os ossos. O anjo não ficou lá segurando o leão, mas não. Você vê a diferença de quem serve a Deus? Olha a diferença. Ele fecha a boca dos leões. Não tem como. O Deus que você serve é Deus vivo, é Deus poderoso. Creia. O anjo saiu dali, deixou os leões livres. E os leões fizeram o que tinham que fazer. Se levantar contra o servo de Deus é algo perigoso. Porque o servo de Deus serve ao Deus vivo. Então, irmãos, não tema. Se alguém está se levantando contra você, falando de você e está te deixando triste, seja o que for, não vai tirar satisfação, não vai levar na justiça. Fala, eu tenho Deus vivo. Eu sirvo Deus que, se precisar, ele fecha até a boca dos leões. É só você crer que a vitória é sua. E sabe o que o rei fez? Além disso, 25. O rei escreveu para todos os povos, nações, línguas que moravam em toda a terra. A paz seja multiplicada. 26. Da minha parte foi feito um decreto, agora é um outro decreto. Mas olha esse. Pela qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante a quem, irmãos? O Deus de Daniel, que é o seu Deus, que é o nosso